Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da sexta semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos de 11 até o 15, que nos diz assim: Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa, e forçou-nos a aceitar. Amados irmãos e irmãs, até o final da Páscoa, vocês vão perceber que tem muitos relatos na primeira leitura dessas viagens missionárias sem tantos eventos. A gente tem que fazer uma atenção, tem que ter uma atenção, bem mais específica para tentar extrair alguma lição para a gente, alguma mensagem. E se você observar muito bem, no início, apenas vemos aqui vários nomes de cidades que os apóstolos estavam indo em missão, como Troade, a ilha de Samotrácia e por aí vai. Mas o que nos começa a chamar a atenção é o versículo 14 e 15. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa menina chamada Lídia, comerciante de púrpura, lá da cidade de Tiatira. Diz o texto que ela acreditava em Deus e escutava com atenção. Então, o Senhor abriu seu coração para que ela aceitasse as palavras de Paulo. Temos aqui, então, 3 elementos que atraem o nosso olhar. Primeiro, é Deus que abre o coração da gente. Muitas e muitas vezes a gente acha que a abertura de coração é um esforço pessoal. Então parece que eu tenho que dar um jeito, por minha conta própria, com técnicas minhas, com um esforço extremamente pessoal para que Deus para que eu abra o meu coração. Mas quem abre o nosso coração, quem prepara o terreno, por mais estranho que para algumas pessoas possa parecer, é o próprio Deus. É Deus quem de fato nos torna capazes de escutar a sua palavra. Não é à toa que a gente vai lembrar um pouco, daquela frase de Santo Agostinho que o próprio Catecismo da Igreja Católica nos aponta. É o próprio Deus que tem sede que tenhamos sede dele. Então todo chamado provém antes de tudo do próprio Deus. É Ele quem prepara o nosso coração, é Ele quem abre o nosso coração, é Ele quem antes de tudo quer falar conosco. E aí, claro que teve a parte de Lídia. Lídia fez 2 coisas. Então a gente pode pensar como ajudar Deus a abrir o nosso coração. Elemento número 1, acreditar nele, ter fé. Embora a fé seja dom, obviamente, além da fé ser dom, também tem a minha parte em buscar tirar os empecilhos para acreditar em Deus. É quando, por exemplo, eu tento jogar fora a minha preguiça de ler a palavra, a minha preguiça de ir à igreja, Quando eu tento jogar fora a minha preguiça em relação à oração, por exemplo. E ao mesmo tempo, diz o texto que ela escutava com atenção as palavras de Paulo. Gente, em um tempo em que nós estamos com o fast food de informações, então seria o fast news, as notícias muito rápidas. Ninguém aguenta, por exemplo, assistir um vídeo longo. Ninguém aguenta passar muito tempo fazendo a mesma coisa. Até mesmo escutando uma homilia, passou de 5 minutos, a nossa mente voa, porque estamos nessa era da informação veloz. É difícil escutar com atenção. Até é difícil rezar. Eu escutei pessoas falando sobre isso. É difícil se concentrar para a oração, porque a gente está muito acostumado a um TikTok, a um Instagram, que é tudo muito rápido, É preciso ouvir com atenção. É preciso buscar estar atento ao movimento que parte do céu em direção ao nosso coração. E foi isso que Lídia fez. Então Deus abriu o coração de Lídia e por esse motivo Lídia foi então batizada. O grande fruto de um coração aberto é, antes de tudo, o desejo de ser filho de Deus. Todas as vezes que nós abrimos o nosso coração,
surge aí dentro de nós, né, esse desejo. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero me comportar como filho de Deus. Eu quero fazer aquilo que Deus sonhou para mim. Porque quando eu abro meu coração, eu entendo que Ele está junto de mim, que Deus, né, toca o meu coração, que Deus é Ele quem me conduz. Aí eu vou dizendo, rapaz, tem tanta coisa desordenada na minha vida, não é? Eu devia ir para a direita, estou indo para a esquerda. Devia fazer assim, mas estou fazendo assado. Então, todas as vezes que nós temos um encontro autêntico com Jesus, a gente quer agora nos transformar de alguma forma. E foi isso que Lídia fez. Só que mais do que isso, é interessante que essa vida nova, ela aplica-se numa vida em comunidade. Nesse texto a gente percebe que após ela ser batizada, juntamente com toda a sua família, ou seja, a minha conversão, ela também de algum modo implica na conversão dos meus. Então a graça, ela não fica retida em mim, mas ela atinge aqueles que estão ao meu redor, ela acaba convencendo aquele povo, né, a ficar ali, a uma vida em comunidade. Gente, todas as vezes que nós temos um encontro com Cristo, temos duas consequências, são três. Primeiro, a minha própria mudança, né? E aqui se configura na dinâmica do batismo. Segundo, é na mudança naqueles que estão ao meu redor. De algum modo, a minha transformação de vida, a ação agora de Deus que está também em mim, atinge aqueles que estão ao meu redor. Foi isso que aconteceu com Lídia. Terceiro elemento importante é que agora eu tenho vontade de ser um com aqueles que também estão nesta caminhada. Eu não olho mais para os outros discípulos com olhar de estranho, como se aquela pessoa fosse apenas mais um. Mas eu entendo que aquela pessoa é mais um filho de Deus. É mais uma pessoa que, assim como eu, também quer trilhar os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, nessa segunda-feira, eu te convido então a pensar que elementos, né, que características que eu estou comentando que Lídia teve, nós também temos. O que falta em nós para termos uma conversão autêntica, uma conversão sincera. O que falta em nós para também abrirmos o nosso coração autenticamente, para aceitar as palavras do Senhor. O que falta na gente? Eu quero te convidar a pensar sobre isso, né? À luz dessa primeira leitura, nesta segunda-feira, da sexta semana da Páscoa. Só vamos entender verdadeiramente o sentido da Páscoa quando nós tivermos corações convertidos ao Senhor. E por fim, chama a atenção, em tempos de tanta individualidade, né? Parece que a vida comunitária está ficando obra do passado, né? Coisa do passado, coisa arcaica. Somos chamados a entender que a presença do Cristo ressuscitado, ela acontece no seio da comunidade. Então a primeira leitura de hoje quer nos lembrar deste elemento importante, que é estarmos com os irmãos, né? Entender que o outro agora também faz parte da minha família, digamos assim, porque essa é a verdade, né? A igreja é a grande família do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho também desta segunda-feira. Até já!